Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do Missões Podcast. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para missões, os grupos de povos não alcançados, os UPGs. Vamos usar como base um material da Global Frontier Missions, tá? A ideia é entender melhor esses termos e, assim, a escala do desafio que eles apresentam. E para a gente já ter uma noção do tamanho disso, olha só. O material aponta que, dos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uns 3,42 bilhões vivem nesses grupos. É gente com pouco ou nenhum acesso ao evangelho. É um número enorme. Demais! E isso dá mais de 7.100 grupos. Tipo, 42% de todos os grupos de povos do mundo são considerados não alcançados. Impactante para começar, né? Ok, vamos lá, vamos tentar organizar isso. O que exatamente o material define como um grupo de povos? Ajuda a gente a entender. Claro. Basicamente, um grupo de povos é definido como um grupo etnolinguístico. Pessoas que têm uma identidade em comum, sabe? Principalmente pela língua, mas também história, costumes, a forma como eles se veem como um nós. Entendi. Uma unidade cultural e linguística. Isso. A chave é ser o maior grupo possível onde o evangelho pode se espalhar de forma mais natural, sem barreiras muito grandes, culturais ou de idioma. O material até cita o termo grego etne, da Bíblia. Ah, sim, de Mateus 28, né? Todas as nações. Exato. Que muitas vezes é traduzido como nações, mas que, segundo essa linha de interpretação do material, se refere mais a esses grupos étnicos distintos, a esses povos. Faz sentido essa leitura. E aí, o que leva um desses grupos a ser classificado como não alcançado? Qual é o critério? Então, um grupo é considerado não alcançado, ou UPG. Às vezes chamam de menos alcançado. Quando falta ali uma comunidade cristã local, sabe? Nativa mesmo. Que seja forte o suficiente para... Isso. Que tenha tamanho e recursos para conseguir evangelizar o resto do seu próprio povo sem precisar de muita ajuda de fora, de missionários externos. Tem até um ponto de referência que o pessoal de missiologia usa, citado no material, a marca de 2% de cristãos evangélicos. Se tiver menos que isso... Menos de 2%? Isso. É... Considera-se que o grupo ainda não chegou num ponto de virada, digamos assim, para a igreja crescer sozinha de dentro. Então ainda depende de ajuda externa para ter acesso ao evangelho. E um dado que chama muita atenção no material, a grande maioria, tipo 85% desses UPGs, está naquela região que chamam de janela 1040. Aquela faixa que vai do oeste da África até a Ásia, né? Exatamente. Entre as latitudes 10 e 40 norte. É onde vive a maior parte da população menos evangelizada do mundo. E o paradoxo que o material aponta é que menos de 3% do esforço missionário global vai para lá. Nossa, essa desconexão é forte. Entre onde está a necessidade apontada e onde os recursos estão indo. Mas o material vai além, indica níveis de necessidade ainda maiores dentro dos não alcançados. Sim, sim. O material detalha mais. Existem os grupos de povos não alcançados e não engajados, os UPGs. Não engajados. O que isso significa na prática? Significa que, segundo os dados ali, são 189 grupos, mais de 5,7 milhões de pessoas, onde simplesmente não existe nenhuma igreja, nenhuma equipe missionária, nenhuma agência. Ninguém que tenha assumido o compromisso estratégico de levar o evangelho para lá. Ninguém trabalhando ativamente com eles. Exato. São vistos como os mais negligenciados mesmo, porque não há um plano ativo, um foco direcionado para eles. É bem sério. E tem mais uma categoria ainda. Os grupos de povos de fronteira, os FPGs. Fronteira? Por quê? Porque estão na fronteira mesmo do alcance cristão. A fonte descreve como sendo quase 4.800 grupos, mais de 2 bilhões de pessoas, onde menos de 0,1% da população se identifica como cristã, de qualquer tipo. E o acesso ao evangelho é mínimo, quase zero. Menos de 0,1%? É praticamente nada. Praticamente nada. E dentro desses, eles destacam os megagrupos de fronteira. São 284 grupos, com mais de 1 milhão de pessoas cada, e 36 com mais de 10 milhões.
A ideia que o material traz é que focar nesses gigantes poderia ter um efeito cascata, sabe? Impactar regiões inteiras. Entendi as categorias UPG, UPG, FPG, níveis diferentes de acesso e engajamento. Com tudo isso em mente, como é que a fonte conecta essa tarefa toda, essa urgência, com a perspectiva bíblica? A conexão que o material faz é bem direta. Eles citam Mateus 24,14, quando Jesus fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E aí eles reforçam o pântata étnero grego. Todos os grupos étnicos de novo. Isso, interpretando como todos os grupos de povos, e que isso aconteceria antes do fim. E também Apocalipse 7,9, aquela visão da multidão no céu de toda nação, tribo, povo e língua. Que ninguém podia contar. Exatamente. A interpretação apresentada ali é que o desejo de Deus é ter representantes de cada um desses povos específicos na eternidade. Então, para essa fonte completar a grande comissão, fazer discípulos de todos os ethne, tá ligado? Diretamente ao cumprimento dessas promessas e aos eventos finais. E essa leitura, claro, dá a base para o objetivo que a Global Frontier Missions declara no material, que é trabalhar com outros para levar as boas novas para cada um desses grupos. Ok, então resumindo o que a gente viu nesse material. Temos uma escala gigantesca de pessoas e grupos ainda sem acesso real ao evangelho. Temos categorias para entender os diferentes níveis de necessidade, UPG, UPG, FPG. E temos uma motivação bíblica forte apresentada pela fonte, ligando essa tarefa a promessas e até a eventos futuros. Exatamente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que o próprio material provoca, né? Se a fonte conecta o alcance de todos esses etne com a volta de Cristo e com a imagem do céu, e a gente vê essa escala, bilhões de pessoas, milhares de grupos com barreiras enormes, que tipo de pensamento isso desperta na gente sobre a natureza dessa tarefa? A complexidade. E a urgência disso tudo, como eles descrevem. Fica aí para pensar. E gostou do conteúdo? Curte o vídeo, segue nosso canal e compartilha com quem ama missões.